Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os jovens, os idosos, os meia-idade, cristãos desse mundo. Hoje, no dia 19/6, iremos falar um pouco sobre o Evangelho diário, que se encontra em Mateus 6, versículo 1 ao 6 e do 16 ao 18. É um capítulo, uns versículos consideravelmente grandes e poderá tomar um tempinho para podermos entender 100%. Fazer as boas obras em segredo. Peguem a Bíblia de vocês. Quem tem a Bíblia, Ave Maria, se encontra na página 1289. E leiam esse versículo com calma, para depois virem nesse vídeo para compartilharmos o que entendemos sobre esse capítulo. Fazer as boas obras em segredo. Esse capítulo fala muito sobre a vaidade do ser humano, o orgulho do ser humano, que é um dos 7 pecados capitais, que foi um dos que Jesus Cristo, quando vivo, mais tentou combater, e que infelizmente existe muito ainda hoje em nossos meios, nossa vida, em nossas relações, que é a vaidade, você querer se achar acima do outro. Se você leu com atenção, fala sobre três tópicos, 3 maneiras de você, que os hipócritas fazem, que é a oração, o jejum e a caridade. Oração, penitência e caridade. Penitência é o jejum também. E os hipócritas, o que eles faziam? Eles buscavam a oração, a penitência e a caridade. Aí você me pergunta, qual é o problema? Que eles buscavam se amostrar com isso. Eles queriam que os outros soubessem o que ele estava fazendo. Ele queria o reconhecimento humano. Eles não queriam o verdadeiro reconhecimento, que é o de Deus. Eles buscavam a aceitação dos homens sobre eles. Eles não queriam que, fazendo o culto, que Deus sabe o que eu fiz. Não, eles queriam que o homem chegasse, parabéns, você fez isso, joia, você vai para o céu, ok. Mas isso não é o que Deus quer para nós. O que nós devemos buscar era o reconhecimento de Deus sobre as coisas e não o humano, que muito pouco acontece hoje em dia. Muitos jovens buscam realmente, e é triste isso, essa realidade, que muitos dos jovens buscam reconhecimento humano. Muitos dos jovens deixam de evangelizar em seus ciclos, na escola. Por quê? Porque procuram reconhecimento humano e sabe que se ele for fazer aquilo ali que ele vai fazer, se ele for buscar evangelizar, se ele for buscar orar naquele grupo que ele está, ele sabe que ele não vai ter o reconhecimento humano. Porque ele sabe que os amigos dele vão chegar e falar, nossa, você é mó cafona, velho. Você é mó cafona. Pra que você está falando isso de Deus aqui no grupo? Eles não buscam o reconhecimento divino. Porque se formos e evangelizarmos, independente de nós estivermos, vamos ter o reconhecimento de Cristo. Somente se fizermos em nome de Cristo e pensando no amor dele. Porque deixar de evangelizar, deixar de espalhar a palavra, por causa que você sabe que não vai ser 100% aceito, então não existiria santos, não existiria igreja. Porque nós sempre fomos julgados e nunca, na Igreja Católica não tem um santo que buscou o reconhecimento humano. Não é certo que nós busquemos o reconhecimento humano. Jesus não buscou o reconhecimento humano, pois ele reconhecia que o reconhecimento do Pai era muito mais valoroso, muito mais acolhedor do que esse reconhecimento que temos hoje, que é o reconhecimento humano. Então busquemos ser mais humildes de coração. Deixemos de lado toda a vaidade. Deixemos de lado todo o orgulho que temos sobre nós mesmos. Poxa, vá e faça. Vá, reze alto, mas que seja em reconhecimento divino. Deixe de lado o que os outros vão pensar, deixe de lado se os outros vão gostar, se não vão gostar. Busque a aceitação de Deus, não dos homens. Os homens não têm valor sobre a aceitação de Deus. E é muito mais caloroso, a aceitação de Deus é muito mais amoroso, é muito mais
receptiva à aceitação de Deus sobre dos homens. Poxa, você vê isso no seu dia a dia. Você vê que se seu grupo de amigos estiverem falando bobeira, falando besteira, falando coisa errada, você sabe que se você chegar e falar, pô, você parem de falar desse assunto porque Deus não está gostando, você sabe que você não vai ganhar o reconhecimento deles. Você sabe. E por isso que muitas pessoas deixam de evangelizar. Muitas vezes por vergonha também. Mas eu peço a Deus para que tire a vergonha dessas pessoas. Mas também porque elas buscam o prazer humano. Elas buscam ser famosinhas. Elas buscam ser popular. E por causa disso deixam de lado o reconhecimento divino e prioriza o reconhecimento humano. Tipo, um exemplo bem atual. A pessoa chega lá, posta foto que tá na academia. Tirou foto, ó, tá pago de hoje. A fotinha assim do lado. Aqui, tá pago. Mas chega em casa, não faz dieta, não cuida do seu corpo, não bebe água suficiente, não faz nada pra manter aquilo. Isso é o quê? A pessoa tá buscando a valorização humana. Porque ela tá criando uma falsa imagem sobre ela. Isso, essa palavra, falsa imagem, duas caras, isso é muito sobre o que reflete esse evangelho. E que nós não sejamos essas duas caras, que sejamos a cara única, única face. Que essa única face que nós tivermos seja a face voltada para Deus, voltada para fazer as coisas em direção ao amor de Deus. E que busquemos o reconhecimento de Cristo sobre as nossas vidas e tudo o que formos fazer. A paz de Cristo, o amor de Maria, que Deus possa abençoar nosso dia grandemente. E boa quarta-feira para todos nós. E amanhã estamos de volta com mais um Evangelho Diário.